Isto era a nossa casa de banho há 7 meses atrás e hoje ela está assim. Fica comigo até ao final que tu hoje vais ver em detalhe todo o processo que eu passei para construir esta casa de banho. E vocês não vão acreditar no resultado. Isto ficou perfeito. Super lisinho, não se vê uma única imperfeição. Isto é o poder de utilizarmos tintas com qualidade. Os acessórios construídos por mim para poupar o máximo de dinheiro possível, a escolha certa dos materiais, quanto é que nós gastamos na totalidade para renovar a nossa casa de banho e o principal de tudo, os erros que nós cometemos para que tu, se queres renovar a tua casa, não cometas os mesmos erros que nós. Vocês não fazem ideia do trabalhão que me deu para instalar esta porta. Foi muito complicado, porquê? Porque infelizmente o trolha que eu contratei para fazer esta casa de banho, ele, em vez de acabar a tijoleira aqui, não é? Ele terminou mais ou menos aqui e depois encheu-me as laterais aqui do vale, onde é instalado as portas, com massa. O que é que eu tive que estar a fazer? Tive que estar a cortar isto tudo outra vez, porque eu não queria de maneira nenhuma colocar aqui uma porta mais pequena. Eu acabei por colocar uma porta de 70 cm. Eu sei que se colocasse uma de 65 isto ia resolver praticamente o problema, mas eu não queria uma porta muito claustrofóbica, então 70 para mim seria o mínimo que eu iria colocar aqui. Um erro muito comum para quem está a fazer renovações de casa por conta própria é amassar as paredes ou os tetos e aplicar imediatamente por cima uma tinta. Isso é um erro e não deve ser feito assim. Há uma coisa que eu considero ser imprescindível para o resultado perfeito, que é um primário. Eu vou utilizar este primário da Barboa, que é o Barboa Primer. É um primário de aderência, ou seja, vai ser muito mais fácil depois de aplicar a tinta, porque ela vai aderir de uma forma muito mais sólida. Isto também permite ter melhor rendimento depois na aplicação da tinta, porque às vezes, se nós aplicarmos os produtos certos, se fizermos a conta no final, vamos gastar menos dinheiro porque vamos gastar menos quantidade de tinta e menos trabalho. Isso também é muito valioso porque poupa-nos imenso tempo de mão de obra quando aplicamos com os materiais certos. E depois eu vou utilizar esta tinta também da Barboa, que é uma tinta específica para cozinhas e casas de banho. Um dos grandes problemas das casas de banho e cozinhas, que são zonas com muita umidade por causa dos vapores, quando tomamos banho ou quando estamos a cozinhar, é o aparecimento de bolor e manchas no teto. Isto porque normalmente as pessoas utilizam qualquer tipo de tinta para essas divisões da casa, o que eu acho que é um erro. E por esse mesmo motivo eu vou utilizar a tinta da Barboa, cozinha e casas de banho. É uma tinta anticondensação que previne o aparecimento de umidades e manchas no teto para dar um acabamento perfeito. No caso deste primário da Barboa, eu utilizei apenas 1 litro de água para diluir em 15 litros. Isto vai depender muito do estado em que estiver a vossa tinta. Para mim, neste caso, foi 1 litro aproximadamente e está na consistência perfeita para eu aplicar então aqui no teto. Malta, eu vou aplicar 2 de mão no primário, por isso a primeira parte não é assim muito importante o sentido de orientação que vocês fazem a aplicação do primário, porque depois a segunda camada sim já vai uniformizar a pintura aqui no teto. Eu gosto de começar pelo meio pelos cantos, depois fazer todo o meio. Vamos lá. Não falta muito, isto também é relativamente rápido, são 10 minutos mais ou menos para pintar isto. Malta, a primeira de mão está concluída. Como vocês puderam ver no vídeo, eu não me preocupei muito com a orientação da pintura, porque normalmente deve-se pintar sempre no mesmo sentido. Como é a primeira de mão, é o primário, eu não me preocupei muito com essa situação. A seguir, quando for aplicar a segunda de mão, aí sim já vou aplicar sempre no mesmo sentido, para que isto fique bem uniforme e, como vocês podem reparar, ainda se nota aqui ligeiramente algumas falhas de tinta, coisas muito ligeiras. Eu não me preocupo com isso, como vos disse, porque ainda vai levar a segunda de mão e aí sim vai ficar todo
uniforme. Depois é aplicar a tinta anticondensação como camada final para dar aqui um acabamento perfeito. Eu gosto muito deste resultado, estou a gostar de como isto está a ficar, porque quase assim, quem vê à primeira vista, quase que nem era necessário pintar outra de mão, mas como tem algumas ligeiras falhas, porque pintar no pelador é diferente de pintar na parede, a tinta absorve com muito mais velocidade, já por isso é que eu coloquei 1 litro de água com diluição no primário, porque se fosse na parede se calhar colocava menos de água para ficar ligeiramente mais espessa. Mas como o pelador chupa totalmente, ou melhor, chupa muito mais rápido a água da tinta, já se nota ali algumas falta de tinta. Eu não sou profissional da área, sou mais um como vocês que gosta de bricolagem, gosta de fazer estas coisas em casa e estou a gostar do resultado, para já está a ficar impecável. Agora vou deixar secar, aplicar a segunda de mão de primário e depois sim aplicar a tinta final para bloquear aqui qualquer tipo de problema de condensação e de manchas de umidade, que eu detesto ver isso nos tetos das casas. Malta, acabou de secar a segunda de mão, já estamos no dia seguinte porque eu tive que deixar isto secar muito bem para aplicar a segunda de mão no primário e vocês não vão acreditar no resultado. Isto ficou perfeito, perfeito, perfeito. Super, super lisinho, não se vê uma única imperfeição. Isto é o poder de utilizarmos tintas com qualidade. Eu agora vou pintar com a última camada de tinta, a tinta que verdadeiramente vai dar a proteção extra aqui na nossa casa, porque é uma tinta anticondensação, uma tinta antifúngica que não deixa aparecer aquelas manchas de umidade, porque estamos numa zona que está muito propícia a isso, os vapores da água, ao tomar banho, é sempre propício a aparecer manchas no teto. Por isso eu vou aplicar esta tinta e fica a nossa casa de banho completa de uma vez por todas. Esta tinta aqui eu não vou fazer qualquer tipo de diluição, eu vou aplicar diretamente assim como ela está, porque a consistência, a textura dela parece-me perfeita. Eu quero o máximo de resultado possível no teto da casa de banho. Por isso, não vou aplicar água, não há necessidade. Também é uma área relativamente pequena, isto pinta-se rapidamente. Vamos lá, estamos quase a terminar finalmente a nossa casa de banho, que eu quero passar para outra divisão urgentemente. Acabamos finalmente a renovação da nossa casa de banho. Como vocês conseguem ver, já temos aqui a porta. Eu já vos vou explicar aqui uma coisa muito importante sobre esta porta e sobre as próximas portas que nós vamos instalar em casa. Por isso fica até ao final, porque eu tenho aqui umas dicas que podem ser muito valiosas e importantes para ti na hora de decidir os materiais que vais utilizar para restaurar a tua casa. O teto, como vocês conseguem ver, ficou perfeito, perfeito, perfeito. Está aqui um resultado mesmo impecável. Não se nota uma única imperfeição com esta tinta que eu utilizei aqui. Ficou espetacular. Eu tenho a certeza absoluta que nos próximos anos não vou ter qualquer tipo de problema com aparecimento de manchas de bolor ou qualquer tipo de infiltração que possa danificar aqui o pelador. Aqui vocês podem ver que foi a estante que eu estive a restaurar. Ela para já vai ficar aqui. Nós tínhamos a intenção de deitar isto ao lixo, mas eu pensei, por que não reutilizar e colocar isto aqui? Eu tenho um projeto para colocar aqui uma coluna feita em madeira, mas isto não vai ser para já, por isso isto é uma situação provisória, para já vai ficar aqui. Este foi o suporte para o papel higiênico que eu fiz. Eu já estava cansado de comprar aqueles suportes de papel higiênico que ao fim de algum tempo ficam todos enferrujados, ficam sujos em baixo e eu também não queria estar a furar aqui a tijoeira para colocar este suporte, então o que é que eu pensei? Vou fazer uma coisa em madeira semelhante à que eu fiz ao móvel
para colocar o papel higiênico e as toalhitas de higiene para estar sempre aqui à mão. Então eu decidi fazer isto, eu acho que ficou espetacular, bem resistente, com bastante impermeabilização, tendo em conta o verniz que eu usei. Não há qualquer tipo de problema de apodrecimento da madeira, porque isto é uma zona que vai estar constantemente a levar com água. Prontos, e o nosso móvel, que vocês já viram em vídeos anteriores, totalmente feito por mim, ok? O suporte para as toalhas de banho, quando a gente acaba de tomar banho, para deixar as toalhas a secar. Malta, o objetivo aqui é abrir estes pequenos orifícios com esta broca, ok? Uma broca de cerâmica, porque isto é extremamente duro e muito difícil de furar. Se não for furado com cuidado, isto pode rachar e danificar aqui todo o azulejo. Porque depois eu vou utilizar esta broca da KW redonda com a ponta em diamante, que são estas brocas aqui, para fazer o furo na perfeição. Mas eu primeiro preciso de abrir, que é para esta broca poder se encaixar de forma mais eficiente. Malta, com isto sim, está aprovado, está aconselhado, é muito mais fácil furar com estas brocas do que com aquelas de bico de ponta. Agora é fazer a furação por todo. Não se esqueçam, quando utilizarem estas brocas, vão adicionando água para ela não aquecer, para não correr o risco de danificar as pontas. Convém sempre furar uns segundos e molhar com água. Agora é fazer o mesmo processo em todos os buraquinhos. Vamos lá. Tudo isto, malta, nós poderíamos fazer aqui mil e uma coisas, cada um poderia fazer o seu projeto à sua maneira. O nosso principal objetivo era gastar o mínimo possível, fosse relativamente bonito, pelo menos ao nosso gosto, e funcional. A casa de banho tinha que ser funcional, porque às vezes nós vemos muitas casas de banho que são projetadas mais para a estética e não tanto para a funcionalidade. Esta casa de banho também não é assim muito grande, o que nos limitou um bocado e, como eu já disse em vídeos anteriores, nós cometemos aqui alguns erros que eu vou falar também neste vídeo, porque se estás a pensar em renovar uma casa de banho, toma muita atenção à forma como projetas ou a disposição das bolsas do próprio móvel lavatório e principalmente da zona de banho. Eu já vou falar em relação a esses erros que nós cometemos. Pronto, só vos quero mostrar então como é que isto ficou. Ok? Aqui a zona do banho. Pronto, e a porta que nós colocamos. Eu vou falar aqui relativamente a esta porta. Vocês devem estar a pensar que foi uma estupidez meter esta porta porque ela vai bater no móvel, mas há aqui algumas coisas que eu quero conversar com vocês para vocês perceberem o porquê de eu ter colocado esta porta. Primeiro, eu não queria de maneira nenhuma uma porta de correr aqui, ok? Eu não gosto de portas de correr, cada um tem os seus gostos, eu pessoalmente não gosto, eu queria uma porta normal de abrir. Abrir para fora também seria um problema porque, imagine, se alguém estivesse aqui a passar na cozinha, iria levar imediatamente com a porta aberta e ia causar aqui alguns problemas. Eu também acho que não ia ficar muito bem uma porta a abrir para fora, porque temos já aqui duas portas, uma para o quarto e outra para a cozinha. Ficaria aqui um problema que nós íamos causar ao colocar uma porta a abrir para fora. Porta de fogos está completamente fora da questão, acho isso piroso para uma casa, mas cada um, é como eu digo, cada um tem a sua opinião, cada um tem os seus gostos. Eu decidi colocar esta porta, então ela abre para dentro e ela bate aqui no móvel, ok? Vocês conseguem ver. Um erro que eu cometi aqui, fazer este móvel grande demais. Eu deveria ter feito este móvel apenas com 60 cm de largura, o que já me iria permitir abrir a porta totalmente sem ela bater no móvel. Isso vai ser uma das coisas que eu vou fazer mais para a frente. Eu vou vou fazer um móvel novo, se calhar ao estilo destes, não sei, ainda vou pensar o que é que eu vou fazer. Um móvel de 60 cm que me vai permitir depois, claro, abrir a porta totalmente para ela abrir até aqui e ficar aqui o móvel. Porque este móvel está grande demais para esta casa de banho.
Outro erro que nós cometemos foi ao colocar esta base de duche. Esta base de duche para esta casa de banho está grande demais. Eu, a ideia inicial que tinha era uma base de 1,20 m, salvo erro, ou 1,10 m, que ela iria terminar mais ou menos aqui, e depois aqui levava um vidro. Mas a pessoa que me vendeu isto induziu-me nesse erro e recomendou-me colocar de parede a parede, que ficava mais bonito e tal, não sei o que mais. E eu, sinceramente, quando fiz a encomenda, nem pensei muito bem nisso, porque depois ia ter estes problemas aqui. Então optámos por colocar então parede a parede. A disposição deste móvel também não deveria de estar aqui. Inicialmente, com a pessoa que fez aqui a canalização, eu disse-lhe que queria o lavatório aqui, a sanita aqui. Entretanto, removemos também o vidé que estava aqui. E depois de estar a instalação da canalização feita, já não haveria muito a fazer, porque teríamos de estar a arrebentar tudo outra vez. Porque este móvel deveria de estar aqui nesta parede, ok? Provavelmente aqui. E a sanita passar para este lado, onde está o móvel. Essa deveria de ser, ou até mesmo o lavatório aqui e a sanita daquele lado, porque a porta já iria abrir sem qualquer tipo de problema. Essa deveria ter sido um dos principais cuidados que nós deveríamos ter tido quando projetamos a casa de banho. Mas depois disto está feito, pá, já não há nada a fazer e pronto, tentamos adaptar ao máximo para ficar, como eu disse, funcional e relativamente agradável de quando se entra aqui dentro. Eu particularmente gosto muito desta casa de banho, porque também nós tínhamos um orçamento muito limitado definido para gastar na casa de banho. Nós não queríamos gastar mais de 2.000 euros. Acabámos por gastar cerca de 2.200, mais 200 euros que aquilo que nós estávamos à espera, mas de qualquer forma teve mesmo que ser, porque nós inicialmente tínhamos então o vidro de 1,20 m para meter aqui, mas depois reparamos que se puséssemos aqui o vidro, com o móvel aqui, nós não íamos conseguir entrar dentro da base de duche. Então optámos por colocar esta solução, que as portas abrem. Eu particularmente até acho que fica bonito, mas foi esse um dos erros também que cometemos aqui. Malta, agora em relação a este tipo de portas, eu quero falar aqui uma coisa muito sincera com vocês. Esta porta, nós compramos esta porta na Maximat, à semelhança que existe em praticamente todas as grandes superfícies, o Leroy Merlin, Brico Dépôt aqui no Norte, Overmat, várias grandes superfícies de material de bricolagem vendem este tipo de portas. Esta porta foi um bocado mais cara do que a normal porque é uma porta com revestimento em CPL. CPL supostamente dá uma durabilidade maior, principalmente para quem tem animais, porque não risca com tanta facilidade e é um pouquinho mais resistente à umidade. Nós podemos ter colocado aqui uma porta mais barata, daquelas de melamina, ou como é que isso se chama, que são quase a metade do preço destas. Estas custam 130 euros, só a porta, ok? Não estou a falar das guarnições, só mesmo a porta. Há portas por 70, 80, 90 euros mais baratas. Nós decidimos colocar esta um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, eu vou-vos dizer, não vale a pena. Esqueçam essas portas baratas, esqueçam essas portas vendidas em grandes superfícies, porque isso não presta para nada. E eu vou-vos explicar porquê. Porque isto, para instalar uma porta é mais complexo que aquilo que as pessoas possam pensar. Não é tão simples quanto isso. E quando não está tudo perfeitamente alinhado, malta, vocês vão passar aqui um mau bocado para conseguir instalar a porta. Porque, por exemplo, eu vou-vos mostrar para vocês perceberem o que é que eu estou a dizer. Vocês conseguem ver aqui a parte das dobradiças. Ela não encosta totalmente, o corte não foi perfeitamente feito. O que é que isto originou? Isto em todas as dobradiças. Originou que este lado ficou mais alto do que este. Ok? Eu sei que eu podia baixar isto mais um bocadinho, fazer aqui uns ajustes, mas pá, é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Vocês, quando fizerem uma renovação da vossa casa, juntem um pouquinho mais de dinheiro. Já para não falar
que isto é tudo madeira prensada, isto parece papel. Isto não presta para nada, malta, não presta mesmo para nada. Não tem nada a ver com as guarnições que eu tenho no resto da casa, que eu vou-vos mostrar, que são as guarnições antigas. Vocês estão a ver isto? Isto é madeira pura, madeira bruta. Isto aqui, eu não sei se dá para ver, isto parece papel prensado. Isto é tudo muito bonito enquanto é novo, mas isto com o tempo vai começar a empenar. E custa-me muito, honestamente, ver pessoas a fazer renovações de casas para vender, a meter este tipo de material dentro de casa. Porque nos primeiros tempos é muito bonito, parece fiável, parece resistente, mas isto com o tempo vai começar a empenar tudo. Depois vocês começam a ver folgas, reparem, olhem para isto, eu vou-vos mostrar aqui uma situação. Vou fechar a porta às chaves, reparem, vocês estão a ver esta folga? Isto em portas em condições, isto não acontece. Isto só acontece neste tipo de portas. E vocês podem dizer, é uma questão de afinação e tal. Não, não é só afinação. Tem muito a ver também com a qualidade do material e a qualidade da porta, das ferragens, tudo isso influencia depois na qualidade. Então, mas vocês devem estar a perguntar, então Edu, porquê é que tu meteste essa porta, então se sabes que isso não é assim grande coisa? Eu meti esta porta porque isto é uma situação provisória. Nós, quando formos colocar o chão, depois vamos contratar um carpinteiro para fazer as portas à medida, os aros, as guarnições e instalação dos rodapés, tudo à medida, em madeira de qualidade. É assim, vai-me ficar 4 vezes mais caro? Vai, mas não há problema. Eu prefiro esperar um ano, juntar dinheiro durante esse ano e colocar umas portas em condições, porque, meus amigos, isto é muito bonito nos primeiros tempos, mas começar a empenar, vocês vão se arrepender tremendamente de colocar este tipo de material na vossa casa que vos custou tanto a comprar. Por isso, a minha recomendação é, juntem um pouquinho mais e metam o material em condições. Esqueçam isto, esqueçam o material prensado, porque isto não é resistente. Esta porta eu acabei por comprar então porque é uma situação provisória e eu depois vou reaproveitá-la para meter no piso de baixo, onde vou fazer o meu escritório e o ateliê para a minha mulher fazer o seu artesanato. Como vai ser tudo divisões em pelador, será depois muito mais fácil fazer qualquer tipo de ajuste, porque é mais fácil instalar isto em peladores do que propriamente aqui. E nós vamos aproveitar isto para os escritórios, para arrumos, outro tipo de arrecadações, depois acabo por comprar portas iguais a estas, que aí sim faz mais sentido. Agora para aqui, para dentro de casa, para os quartos, para a casa de banho, sala, eu recomendo vivamente vocês colocarem portas de qualidade, ok? Era isto que eu queria chamar a atenção para vocês. Nós então gastámos cerca de 2.200 euros para refazer toda esta casa de banho. Finalmente está concluído. Foi em menos de um ano conseguimos fazer isto. Eu acho que não está muito mal. Sendo que grande parte das obras que foi feita aqui fomos nós que fizemos. E eu acho que ficou muito bom, tendo em conta o custo que nós gastamos aqui na casa de banho e o resultado final. Eu acho que ficou muito fixe. Agora, é passar para outra divisão. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês o isolamento do sótão. Já temos aí o material todo e não percam esse vídeo porque vai ser muito importante, porque esse vídeo ajuda muito quem quer poupar na conta de eletricidade e manter a sua casa mais quente, mais confortável de inverno e no verão rigoroso. Meus amigos, um grande abraço para vocês. Muito obrigado por assistirem ao vídeo. Subscrevam o canal, deixem o vosso like, ajuda demais. Deixem os vossos comentários em baixo o que é que vocês acham da casa de banho, alguma coisa que vocês tenham visto que eu vos possa ajudar. Deixem os vossos comentários em baixo que eu estou aqui também para vos responder. Grande abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo.